Seguimos já nesta Liga Now com um debate especial e para isso conto com a presença de sócios do Benfica, João Pinheiro, que apoia Luís Filipe Vieira, e também Guilherme Fontes, que por outro lado apoia João Noronha Lopes. Têm estado muito ativos neste período pré-eleitoral e também o Pedro Sousa vai manter-se connosco, vai continuar aqui e participar neste debate especial que preparamos sobre as eleições do Benfica. João, eu começo por ti, porque acreditas que este regulamento eleitoral ontem apresentado pelo Benfica tem alguma falha? Permite-me bom dia a todos e bom dia aos telespectadores. 30 segundos para uma palavra de consternação relativamente ao acidente trágico de ontem, em Lisboa. O Benfica, como sabemos, transporta Lisboa no nome e, portanto, assinalamos com um voto de condolências a todas as vítimas e pessoas afetadas pelo acidente. Relativamente à questão do regulamento eleitoral, é um problema em cima de uma situação já complexa, portanto, pela primeira vez de todos os atos eleitorais que acompanhei, temos 6 candidaturas e, portanto, esta proposta de regulamento eleitoral devia ser responsável ao ponto de conciliar e não deixar problemas. Que problemas é que existem? São vários, desde erros técnicos jurídicos básicos, como considerar que uma comissão de remunerações é um órgão subordinado a uma direção, quando é precisamente o contrário, aquilo que se prevê, como considerar que sócios correspondentes podem ser eleitos e não podem, de acordo com os estatutos, mas principalmente o que dá a entender é que há uma convergência indevida entre a mesa da Assembleia Geral, que recebe o projeto de regulamento e emite um comunicado sobre ele, e a direção, que é a autora do regulamento e que pode perturbar e condicionar o ato eleitoral. Eu, para as pessoas perceberem rapidamente, se me der 15 segundos, isto relativamente ao voto físico em Portugal é uma proposta decalcada do que é costume fazer: espalhar secções de voto por Portugal continental, mais ou menos uma por distrito, ou algo parecido. Alguns distritos podem ter mais que uma. Isto não salvaguarda o princípio da universalidade de voto nem a mais ampla participação. Luís Filipe Vieira... Mas porquê que entendes que não salvaguarda o princípio? Explico já. Luís Filipe Vieira avança com uma proposta de organização de secções de voto só em Portugal, que é o triplo desta. Porquê? Porque não se deve obrigar pessoas a sacrificarem-se além do razoável para poderem votar. Isto porquê? Porque se parte do princípio que o voto eletrónico não será admitido em Portugal continental. Mas não sendo admitido em Portugal continental e, pelo que se percebe pelo posicionamento das candidaturas, em princípio não será admitido em lado nenhum, inclusive no mundo, reportamos-nos a dados de 2020 e 2021, onde votaram 5.000 pessoas no mundo. João, deixa-me só interromper, porque de boa vontade acabaste por nos enviar estes documentos também e, portanto, aquilo que nós estamos a ver agora no ecrã é as mesas de voto que Luís Filipe Vieira acaba então por propor. Basicamente propõe o aproveitamento da capilaridade das casas do Benfica, as mais apetrechadas, mais representativas, para que os sócios, já que fazem parte da vivência dessas casas, também aí possam votar. Mas para ficar claro, estes documentos que também nos estás a enviar são da tua responsabilidade, só isso, é isso? São da responsabilidade da candidatura e são uma proposta que será apresentada à mesa para que não se conforme com aquilo que está implícito na proposta de direção. E o que está implícito na proposta de direção é concentrar os votantes em áreas urbanas e limitar direito de voto aos restantes, quer estejam nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, quer estejam nos estrangeiros, quer estejam em zonas de Portugal continental onde normalmente não existem secções de voto. Guilherme, ainda relativamente a este voto eletrónico, acreditas que é essa a solução? João Noronha Lopes acaba por avançar sempre com essa proposta. Eu gostava por começar por saudar e dar as boas-vindas a Luís Filipe Vieira à democracia ativa no clube. Portanto, um homem que teve tantos anos na democracia, no Benfica, bem-vindo à democracia no Sport Lisboa e Benfica. Esta proposta faz-me todo o sentido, aumento do número de mesas ao longo de Portugal, continental e estrangeiro, e portanto a primeira palavra é para saudar e bem-vindo à democracia. A segunda
é para falarmos um pouco daquilo que foi a comunicação de Pereira da Costa ontem. Eu confesso que fiquei estupefacto e desiludido. Estupefacto porque Pereira da Costa é um homem das leis. E por ser um homem das leis, confesso que ontem vê-lo a apadrinhar este regulamento eleitoral, que é da direção, competência exclusiva da direção, para mim foi o primeiro choque daquela comunicação. Portanto, das duas, uma. Ou Pereira da Costa deixou de entender momentaneamente a separação de poderes no Sport Lisboa e Benfica, o que já de si é grave, ou ontem não estivemos perante Pereira da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Se calhar é Pereira da Costa candidata a algo mais dentro do Sport Lisboa e Benfica. E ainda assim também não faria sentido. Portanto, a primeira palavra é de estranheza, como é que a direção que apresenta um regulamento eleitoral não é a direção que faz a explicação aos sócios do Sport Lisboa e Benfica desse mesmo regulamento. A segunda palavra é para o conteúdo. Portanto, eu vou só fazer aqui uma breve resenha. Tivemos a oportunidade de falar disto alguns no final de julho. No final de julho, a Mesa da Assembleia Geral convocou os representantes das listas que já tinham publicamente anunciado a sua intenção de se candidatarem à presidência do Sport Lisboa e Benfica e à Mesa da Assembleia Geral através da candidatura de Serviço do Benfica. E nessa reunião, a reunião começa exatamente com o calendário eleitoral apresentado pela Mesa da Assembleia Geral, que convém esclarecer que é o órgão soberano naquilo que é a condução e a organização da eleição no Sport Lisboa e Benfica. E parte-se logo do princípio, porque é este princípio que é enunciado pelos representantes de João Noronha Lopes nessa reunião, um dos quais eu estava presente nessa reunião, e foi anunciado, ou relembrado a todos os presentes, que os sócios, contrariamente ao que o Dr. João Gabriel diz, que não são acéfalos, os sócios do Sport Lisboa e Benfica, votaram de forma esmagadora contra o voto eletrónico. São os sócios que o dizem. Não é apenas a candidatura de João Noronha Lopes, nem a candidatura do Serviço do Benfica. São os sócios. E daí para a frente, e naquele momento, eu não quero entrar outra vez na ótica do artigo 48, já falámos aqui muito do artigo 48 em julho. Mas o artigo 48 tem uma norma muito clara. A regra é o voto físico. A exceção será o voto eletrónico à distância, que depende da concordância de todos os candidatos. Ora, não existindo essa concordância, por maioria de razão, tudo aquilo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral apresenta ontem é uma perda de tempo. E, portanto, em vez de entre 28 de julho e a data de ontem, há um silêncio total e absoluto por parte da Mesa da Assembleia Geral. A expectativa, ontem, quando o Presidente da Mesa da Assembleia Geral se senta no órgão de comunicação oficial do clube, era que o mesmo fizesse um trabalho de apresentar uma solução viável. Ora, Pereira da Costa e a direção do Benfica fizeram tábua rasa da vontade dos sócios. Mais de 90% são contra o voto eletrónico. Tábua rasa, porque a primeira solução é vamos fazer voto eletrónico. E fizeram tábua rasa dos estatutos. Quando tivemos duas candidaturas de forma clara, pública e também dito em privado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que não alinhariam com uma solução que é contrária à vontade dos sócios. E, portanto, ontem, aquilo que eu esperava de Pereira da Costa e do Sport Lisboa e Benfica era muito simples. Meus senhores, esta é a lista de assembleias de voto que vamos ter no país, no Portugal Continental, ilhas e estrangeiro, e, portanto, é com isto que vamos trabalhar. Agora, o que faltou aqui um passo intermédio. Para concluir, Guilherme, para perceber também a opinião do Pedro. 30 segundos só para explicar aqui uma... Eu preciso explicar isto em 30 segundos, que é importante os benfiquistas que nos ouvem e os demais perceberem o que é que se passou aqui entretanto. A candidatura de João Noronha Lopes está totalmente focada em garantir que todos os sócios do Sport Lisboa e Benfica podem exercer o seu direito de voto. E desde essa reunião foi proposto, no primeiro minuto, que a solução seria o voto por correspondência. Foi apresentada uma solução nessa reunião que foi imediatamente rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral. E, portanto, a partir daí, e volto a dizer, a Mesa da Assembleia Geral é o órgão soberano na condução da eleição do Benfica. E, a partir daí, aquilo que se pede é, então, que a própria Mesa, na pessoa do seu Presidente, apresente uma solução que garanta que todos os sócios vão poder votar. Porque o Benfica não é de Lisboa, nem é de Portugal e é do mundo. Ao contrário que alguns candidatos gostam de dizer que isto Pedro, é uma eleição temos aqui de Lisboa. duas opiniões e dois pontos de vista diferentes e também podemos incluir também a direção não tão diferentes atual em relação a... Mas aproximas-te Não, de eu gostava alguma? de fazer uma pergunta para si ou não dos dois, já que há que considerar que estão os dois que representam candidaturas da oposição, neste caso. Eu acho que eu não consigo estar dentro da cabeça de Pereira da Costa. Mas o que é que pensa sobre isso? O que eu penso é que foi prestado um mau serviço ao Benfica ontem.
e aos seus sócios. E, portanto, ontem, aquilo que era esperado da parte de Pereira da Costa era uma posição clara em que apresentava uma proposta onde dizia: os sócios, não vamos deixar ninguém para trás. Todos terão a sua voz. É isso que nós esperamos, porque isso é que é colocar o Benfica acima de tudo. João, Posso responder? Então não pode. claro. É esse o Creio que objetivo. foi o tempo suficiente para urdir o esquema que está implícito no projeto de regulamento eleitoral, e esse esquema, sintetizado, diz o seguinte: só a direção e a mesa da Assembleia Geral é que sabem onde se realizarão as eleições do Benfica. Porquê? Porque o regulamento diz que só a partir de 10 de outubro é que serão 15 revelados dias os antes. locais onde se exerce o voto. Portanto, é claramente um esquema, tem uma Mas solução... deixa-me só uma coisa. Ponderam impugnar, é porque 15 dias antes. Eu fico com a ideia, depois de ontem, de ter lido aquilo, que há duas eleições. Uma, com todo o respeito, mas é assim que eu vejo as coisas, uma para o regulamento eleitoral e outra, propriamente dita, a de 25 de outubro. Dá a ideia que há duas eleições. Portanto, a minha pergunta é: ponderam impugnar de alguma forma providências cautelares em relação ao regulamento eleitoral? Pedro, eu acho que nós neste momento temos que nos focar num propósito. No dia 27, este documento, ou outro documento, este documento não pode ser trabalhado até dia 27. A data que está inscrita na pedra é dia 27. Portanto, a direção acho que tem a responsabilidade e o dever de ouvir as várias sensibilidades dos fóruns do Benfica e trabalhar este documento. Agora, aquilo que não pode acontecer é um regresso ao passado. O João falava num regulamento eleitoral em forma de esquema. O esquema que o João fala é um regresso ao passado. Este regulamento eleitoral podia estar assinado no final Luís Filipe Vieira e não o Rui Costa. É dentro da mesma bitola, é dentro da mesma linha. Já não surpreende ninguém. Ontem, quem leu o regulamento eleitoral e percebeu que o acesso aos cadernos eleitorais é algo que é completamente nebuloso, ainda ninguém percebeu muito bem quem tem acesso, para além daqueles que organizam. Não é dado o acesso às listas, não se entende quando é que são fechados, como é que são fechados, como é que é garantida essa segurança. Não se entende também, como o João e bem referia, onde é que serão colocadas as assembleias de voto. Não é comunicada de forma atempada, portanto, comunicar isto 15 dias antes tem um objetivo claro, que é cortar essa informação aos vários candidatos. O João Podem quer ter- responder, deixa só ouvir. responder. Não, portanto, perante a primeira, por cortesia, deixei passar. A segunda, não deixo passar. Luís Filipe Vieira não precisa de boas-vindas à democracia, disputou e ganhou 5 eleições com margens de votação que não deixam dúvidas. E, portanto, Tudo construído em relativamente semelhantes ao a esse regulamento esquema. assinado, relativamente ao regulamento assinado por Luís Filipe Vieira, cabe dizer que Luís Filipe Vieira, tanto quanto se saiba, e o mandato de Rui Pereira foi um exemplo disso, não dava ordens à mesa da Assembleia Geral. As eleições até 2021 eram conduzidas com poder soberano pela mesa da Assembleia Geral. É isso que está implícito neste regulamento. Portanto, fala o Guilherme, deveria haver uma iniciativa da direção. A direção não vai tomar nenhuma iniciativa. A direção apresentou um documento que é um plano de vitória para as eleições, prejudicando a pluralidade das candidaturas e a universalidade do direito de voto. Portanto, não vai recuar desta posição. Quem poderia ter uma postura diferente era a mesa da Assembleia Geral. Sabem porquê? Porque os estatutos dizem que este regulamento é aprovado pela Assembleia Geral. E é aprovado pressupondo, não há propostas fechadas para uma Assembleia Geral de milhares de pessoas, pressupondo um período de discussão e depois sim votação. Portanto, a mesa é que ainda pode, in extremis, não sei se tem poder para o fazer, Mas poder não tem. responderam ambos à minha pergunta, que é: Vou deixar essa resposta, Pedro. ponderam-se impugnar? Vou deixar essa resposta por É uma parte dos hipótese, dois. claramente é uma hipótese. A seguir a uma curtíssima Portanto, pausa. este Fica caminho prometido, João. pode levar a isso. E também Guilherme. Vamos só seguir para um intervalo de segundos. Fique na nossa companhia e voltamos já a seguir.
Estamos de regresso nesta Liga Now e num debate especial sobre o regulamento eleitoral do Benfica, que foi então apresentado ontem. Há pouco o Pedro colocou uma questão a estes dois senhores e, portanto, o João deu mesmo a entender que o Luís Filipe Vieira pondera impugnar. E o João Noronha Lopes, Guilherme? Eu acho que é irresponsável falarmos em impugnações nesta fase. Eu acho que isto aqui é uma tática também antiga de Luís Filipe Vieira, lançar a confusão. E acho que neste momento, com tanto caminho a percorrer, acho que é completamente irresponsável falarmos em impugnação. Então qual é a reação a umas eleições condicionadas? João, nós ainda estamos num passo onde o regulamento tem que ser discutido e aprovado, como referiste bem. À data de hoje... Não tem que ser discutido porque a mesa diz que é só votado. Não abre a discussão. discussão. Sem votação da mesa. Como tu bem sabes, como já tivemos várias vezes... a explicação do Presidente da Mesa. João, ontem. mas como tu bem sabes, já tivemos várias vezes o lado certo da luta pela democracia no Benfica, ainda que tenhas momentaneamente abandonado essa luta. Não. É possível, há mecanismos... É um truque retórico. Há mecanismos no dia 27 de fazer valer os estatutos. E, portanto, eu entendo que deve haver uma discussão e depois, posterior... Portanto, sim, vamos ter duas eleições. Uma até o dia 27. Até podemos ter três, considerarmos o relatório de contas, também tem que ser aprovado. Vejam só. Portanto, temos aqui Agora, e eu só as queria ilações que vão ser tiradas para as eleições. De 10 segundos em relação a uma coisa que o João disse, que eu achei um nome fantástico que foi aqui citado, Rui Pereira. O doutor Rui Pereira, e como tu bem sabes, estiveste envolvido nesse processo, abandonou as suas funções por sentir que a sua independência estava em causa. E, portanto, usar esse exemplo foi um exemplo apenas para confirmar aquilo que eu comecei por dizer. Era só esta pequena nota, porque Rui Pereira prestou um serviço fantástico ao Benfica no dia em que disse eu não tenho condições e, portanto, sai de cena. Pedro não disse isso. Disse que estava a enfrentar dificuldades para realizar uma Assembleia Geral extraordinária. É retórica para dizer não tenho condições para sair. Não disse. Em relação aos debates que são propostos, satisfeitos com o que é proposto, conversas individuais com os candidatos e depois um debate a 6, ou não? Eu acho que tudo o que foi... Mais tempo de antenas. Tudo o que é... Isto tem uma raiz histórica de 2021, um trabalho que foi feito na altura pelo Movimento de Benfica, de conseguir trazer os meios de comunicação do clube para as eleições, que é uma coisa que peca por tardia. Não foi só no Benfica. E, portanto, faz todo o sentido... dizer que não foi só no Benfica, isso. Certo, mas e peca por tardia em todos os casos. E faz todo o sentido os órgãos de comunicação oficiais do clube darem espaço a todos os candidatos. Agora, eu sei que se discute muito se deveríamos ter debates um para um com todos os candidatos. Dada a quantidade de candidatos, entendeu a BTV que não haveria espaço para esse formato. Agora, a grande questão que eu tenho é perceber, e se calhar o João pode-me ajudar na resposta, Vieira sempre foi um homem contra debates. É público, não sou eu que o digo, é o próprio que várias vezes diz que não debate com ninguém. E, portanto, a minha questão é perceber, dos outros eu tenho uma ideia... Mas neste caso só tem um debate entre todos. Há um debate entre todos. A minha questão é saber se Luís Filipe Vieira estará presente ou se a cadeira estará vazia. João, Luís Filipe Vieira vai analisar atentamente a proposta de debate que lhe for efetuada e se o modelo de debate for algo a que assistimos há umas semanas atrás, todos contra um, em que ele fala das suas conquistas, da obra que deixou feita no Benfica e do Benfica, e os outros quiserem falar de ataques pessoais, de processos, não sei, é natural que haja alguma reserva. Agora, Luís Filipe Vieira nunca se furtou a falar aos benfiquistas, seja através dos mídias, seja nas casas do Benfica, diretamente às pessoas. Portanto, cabe a responsabilidade à mesa, e neste caso à linha editorial da BTV, definir um modelo que seja credível e aceitável para se debater o Benfica. Uma última questão se for sobre para lavagem de roupa suja em praça pública, é natural que o Luís Filipe Vieira não esteja disponível. Devo fazer essa declaração de interesse, sou amigo de alguns profissionais da BTV e reconheço grande profissionalismo. Mas a minha questão... Eu também subscrevo essa. Mas a minha questão é esta, que é omisso. Quem deve moderar? Alguém da BTV ou alguém externo à BTV? Nós, no passado, e pegando no tema dos excelentes profissões que a BTV tem, acho que o João acabou por deixar aqui no ar uma ideia que poderá haver aqui uma vaga de fundo qualquer para, num debate que são todos contra todos e não todos contra um,
São que é todos na contra um. BTV. Não, na BTV serão... É o que está preparado. Pronto, o João traz outras informações que nós não temos pelos vistos. E põe em causa aqui a Mas não há idoneidade, medo e põe relativamente a aqui em isso, causa a desde que idoneidade garantias. dos profissionais da Benfica TV. Não, e eu acho não, que não, colocar não, isso em causa é grave. O da Benfica TV tem apenas, e dos seus profissionais, ótimas coisas a dizer. Em 2021 tivemos um debate entre dois candidatos. E não foi por ser a BTV a estruturar o debate que houve favorecimento a um em detrimento do outro. Agora, estarmos com uma narrativa que Vieira vai analisar para perceber se o formato lhe convém mais ou menos, se lhe interessa mais ou menos, a resposta é de sim ou não. Vieira quer ou não debater o Benfica na casa do Benfica. Não é debater na televisão A, B ou C. É na casa do Benfica. Ou mesmo, até vou mais longe. Guilherme. Será que Vieira vai à Assembleia Geral de 27 de setembro falar do Benfica? Na BTV que Luís Filipe Guilherme e Vieira João. criou, Sim, e onde nessa sempre mesma. permitiu Nessa também mesma. pluralismo. Eu várias vezes, Vai até ou não como vai? opositor Para a concluir Luís mesmo, Filipe Vieira, João. participei em debates na Benfica TV Pronto. sem um pingo de condicionamento. Então não consigo entender porque é que a se resposta o não é debate vai for e vai ainda para avaliar. debater o Benfica e a obra feita, Vai. provavelmente vai. Pronto, ótimo. Ainda que sujeita à crítica, como ao apresentar-se a eleições, naturalmente sujeita à crítica. Agora, se o condicionamento do debate for enviesado para um ataque ao homem, uma coisa é debate a 2, outra coisa é debate a 6, todos com o mesmo propósito. Iremos ter ainda pouco menos de 2 meses para debater estas questões. Obrigada, João. Também obrigada, Guilherme, por terem estado connosco e por terem dado a opinião de Luís Filipe Vieira e também de João Noronha.